Olá, boa tarde, meus queridos alunos do primeiro ano. Saudade de todos, hein? Nessa videoaula aqui, vou comentar sobre o movimento uniformemente variado. Movimento uniformemente variado. No movimento uniformemente variado, existe aceleração, ou seja, os corpos variam o seu movimento de forma constante, pois a aceleração imposta ao sistema é sempre a mesma. Então nós temos duas equações a serem trabalhadas. Posição igual posição inicial mais velocidade inicial vezes o tempo mais metade da aceleração vezes o tempo ao quadrado. Já comentei sobre essa fórmula com vocês. Sorvete mais metade da mexa na taça dupla. Nessa fórmula é colocado sempre a metade da aceleração. Então, quando eu tiro da fórmula, o valor tem que ser inteiro. Então, se aqui eu tiver, por exemplo, 2t ao quadrado, esse 2 refere-se à metade da aceleração. Então, se 2 é a metade, quanto é a aceleração inteira? Seria 4, certo? Bom, então posição no futuro é igual a posição inicial, mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais metade da aceleração vezes o tempo ao quadrado. Tá ok? Bom, a outra equação seria a equação da velocidade. Velocidade igual velocidade inicial, certo? Velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Então, essa é a equação da velocidade e essa é a equação da posição. Então, sorvete mais metade da mexa na taça dupla. E aqui é a equação do vovô e vovó. Vovô e vovó andam atrasados, né? Vovô e vovó atrasados. Ou vovô e vovó ainda tentam. Vai saber o que, né? Bom, eu passei alguns exemplos para vocês de exercício. No primeiro exemplo, aplicando aqui, ele diz o seguinte: um móvel parte do repouso. O que significa isso? Significa que o corpo estava parado inicialmente. E ele desenvolve uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado durante 4 segundos. Ele pergunta quanto ele andou, qual foi o deslocamento desse corpo. Então vamos lá. Posição igual posição inicial mais velocidade inicial vezes o tempo mais metade da aceleração vezes o tempo ao quadrado. Tá ok? Vezes o tempo ao quadrado. Então, o exercício diz que o corpo ele partiu do repouso, então ele estava parado inicialmente. Se ele não me informa de onde ele saiu, a posição inicial dele é 0. Então fica assim, deslocamento, ou seja, posição no futuro, seria 0, mais a velocidade inicial dele 0 vezes o tempo, mais metade da aceleração. Ele me disse que a aceleração foi de 3 metros por segundo ao quadrado. Então, se eu vou colocar a metade, eu vou colocar 1,5. Metade da aceleração, vezes 4 segundos ao quadrado. Coloco entre parênteses aqui para não confundir. Então, posição é igual 0. 0 vezes qualquer número que eu coloque no tempo vai dar 0. Então, vai ficar 1,5 vezes 4 vezes 4, 16. Então, a posição ou deslocamento seria 1,5 vezes 16. Isso vai dar 24 metros de deslocamento do corpo. Então, a nossa alternativa aí seria a alternativa da letra B, né? Que foi a alternativa dada no exercício. Então, alternativa B. Essa seria a nossa resposta, tá ok? 24 metros
o deslocamento efetuado pelo corpo. Isso aqui comentando o nosso primeiro exemplo, tá ok? No exemplo 2, ele já me deu um móvel em movimento obedecendo uma certa função horária. Da seguinte maneira, S igual a 15 mais 10t mais 2t ao quadrado. Essa foi a função horária dada no exemplo 2, onde descreve o movimento uniformemente variado de um certo corpo. E ele faz as seguintes perguntas, né? Quanto é que vale a posição inicial do corpo? Quanto vale a posição inicial do corpo? Então, a posição inicial do corpo, lembrando da nossa fórmula, a nossa fórmula é S igual S0 mais V0 vezes o tempo, mais metade da aceleração vezes o tempo ao quadrado. Bom, a posição inicial é sempre o número que está sozinho, olha, ele não acompanha do tempo, não é acompanhado do tempo. Então seria os 15 metros. A velocidade inicial do corpo sempre multiplica o tempo que não está ao quadrado, então 10 seria a nossa velocidade inicial. E esse 2 aqui, que multiplica o tempo que está ao quadrado, representaria a metade da aceleração. Então, se a metade da aceleração eu tenho 2, significa que minha aceleração inteira é 4, certo? Então, vamos lá. Quanto vale a minha posição inicial? Posição inicial, 15 metros. Quanto vale a velocidade inicial do móvel? Velocidade inicial, 10 metros por segundo. E quanto é que vale a minha aceleração? A minha aceleração, se metade dela é 2, então quanto é a minha aceleração inteira? 4 metros por segundo ao quadrado. Esses são os valores da minha posição inicial, da minha velocidade e da minha aceleração. Como os valores estão no Sistema Internacional de Unidades, então qual seria a minha alternativa correta para o exercício dado aí para vocês? Seria a letra D de dado, né? Por quê? Porque na letra D ele diz que a minha posição inicial é 15 metros, a minha velocidade seria de 10 metros por segundo e a minha aceleração é o único valor das alternativas que mostra que seria de 4 metros por segundo ao quadrado. Então esse exercício é um exercício clássico para que nós possamos conhecer o nosso formulário. Uma vez a equação horária já dada e montada para vocês, só resta nós verificarmos quem são esses valores correspondentes à minha fórmula. O 15 é a posição inicial, o 10 que multiplica o tempo que não está ao quadrado seria a minha velocidade inicial, e o valor numérico que multiplica o tempo ao quadrado é sempre a metade da aceleração. Então, se o 2 aqui seria a metade da aceleração, minha aceleração inteira, então, vale 4 metros por segundo ao quadrado. Tá ok? Num terceiro exemplo, nós temos um exercício que diz que um carro em movimento adquire uma velocidade que obedece à função velocidade igual a 10 menos 2t. Tá? Isso no Sistema Internacional de Unidades, ou seja, os valores das velocidades em metros por segundo, da aceleração metros por segundo ao quadrado. Vamos comparar com a nossa fórmula do vovô e vovó? Olha lá, velocidade inicial, mais a aceleração vezes o tempo. Reparem vocês que na equação da velocidade, a minha aceleração é um valor inteiro, não é a metade. Então esse número menos 2 aqui seria já o valor da aceleração inteira.
Se eu tivesse que colocar supostamente esse número na minha equação da posição, eu teria que colocar menos 1, a metade. Aqui não, eu tenho sempre o valor inteiro da aceleração. Esse exercício é um exercício clássico onde ele pergunta, ele faz 3 perguntas. Na letra A, ele quer saber o seguinte: quanto vale a velocidade inicial do móvel? Gente, olha aqui, a velocidade inicial é o 10. Então eu venho aqui e coloco velocidade inicial 10. Qual é a unidade? Metros por segundo. Já na letra B, ele quer saber o seguinte: e quanto é que vale a minha aceleração? Olha só, a aceleração é um número que multiplica o tempo. Então a aceleração aqui é o menos 2. É uma aceleração negativa. Por quê? Porque ele está freando. Ele está diminuindo o movimento. Então é uma aceleração de freamento. Então essa aceleração é menos 2 metros por segundo ao quadrado, unidade de aceleração. Já na letra C, ele comenta o seguinte: quanto é que vale a minha velocidade quando o instante for de 6 segundos, ou seja, o tempo. Quando o tempo for 6 segundos, quanto é que vale a minha velocidade? Então, vou substituir no lugar do tempo o valor de 6 segundos. Então, fica velocidade igual a 10 menos 2 vezes quanto? 6 segundos. Vamos descobrir essa velocidade? Velocidade é igual a 10 menos 6 vezes 2, 12. Então, a velocidade vai ser 12 menos 10 menos 12, menos 2 metros por segundo. Ou seja, ele está voltando de algum lugar, pois eu tenho uma velocidade negativa. Um movimento aí retrógrado, né? De retroceder. Ele está retrocedendo nesse momento de algum lugar. Certo, gente? Bom, fica aqui a nossa aula de hoje, então. Um grande abraço a todos, tá? Até a nossa próxima aula. Vamos comentar sobre os gráficos e vou passar mais alguns exercícios para que vocês possam praticar. Um grande abraço a todos, saudade de todos. Tchau, tchau.